Vamos então dar sequência à leitura do capítulo anterior. Novos rumos da medicina, tomo 1 e 2, Dr. Inácio Ferreira. O que é psiquiatria, parte 2. Repetindo o último parágrafo da leitura anterior. Os sintomas se alternam entre uns e outros casos, derruindo conceitos, quase certezas. Teses e observações pacientes, minuciosas, aparecem a todo instante e logo são lançadas ao descrédito, pois uma coisa invisível, como que se apraz em manter essa desorientação para provar que existe algo acima da inteligência e do poderio da ciência material. O primeiro desses túmulos foi a histeria. Procurou-se englobar nesse termo tudo que não se podia explicar com lesões orgânicas, como os desequilíbrios da matéria. Eram dezenas, centenas, milhares de casos que se enquadravam na significação do termo. Significação? Nem isso mesmo se conseguiu, como atestam os próprios mestres, conforme vemos. As nevroses, ou seja, neuroses, Pierre Janet, tem-se procurado muito naturalmente entre os sintomas anatômicos e fisiológicos um caráter nítido, admitido por todos, o qual possa ser regularmente observado em todos esses fenômenos histéricos e possa caracterizar a moléstia. Parece-me evidente que, pelo menos até agora, esse objetivo não foi alcançado. Não se pôde reconhecer nas perturbações precedentes um fenômeno análogo às modificações dos reflexos tendinosos. As atrofias, as alterações da tonicidade muscular, caracterizam algumas outras moléstias dos centros nervosos. Isso não quer dizer, na minha opinião, ou seja, do Pierre Janet, que os diversos fenômenos fisiológicos sejam inteiramente normais nos doentes histéricos. Tive o cuidado de observar por várias vezes as suas frequentes modificações. Mas essas modificações são duvidosas e contestadas, como as perturbações dos reflexos e as modificações circulatórias, ou são comuns em todas as espécies de moléstias, ou nada têm de característico. Os estudos anatômicos e os estudos histológicos feitos depois da autópsia têm sido objeto de numerosas pesquisas, até agora inteiramente negativas. Sem dúvida, uma modificação anatômica ou histológica, regularmente observada em várias autópsias de histéricos e posta em confronto com os sintomas bem analisados durante a vida, seria absolutamente decisiva e daria grande nitidez, perfeita unidade à moléstia. Cumpre, porém, reconhecer que nada de semelhante tem sido apresentado de uma maneira positiva. Ou seja, meus amigos, eles queriam que tivesse um defeito físico no cérebro da pessoa que tem histeria. E não tem, porque quem está histérico é o espírito, é a alma do paciente e não o seu corpo. Continuando. Numa crítica que fiz há alguns anos, de um livro, aliás, notável, do Sr. Bastian, sobre as paralisias histéricas, eu notava surpreso que o autor sempre aludisse às interpretações anatômicas da histeria, mas não apresentasse no seu livro uma única figura anatômica ou uma relação na autópsia. De fato, desde algum tempo se emprega no tocante apenas à histeria uma maneira muito singular de discutir a anatomia patológica. Em vez de descrever preparações reais, os autores se limitam a apresentar descrições puramente imaginárias de tal centro nervoso. Que se pensaria hoje de um médico que tivesse a pretensão de localizar um centro nervoso muito simples, na espinha ou no bulbo, e unicamente procedesse dessa maneira? Acho muito singular a severidade excessiva de alguns neurologistas no que diz respeito aos métodos empregados quando se trata simplesmente de localizar a origem de um nervo espinhal, e que se mostram indulgentes em demasia quando se trata de localizar os fenômenos menos conhecidos, mais complexos do pensamento. Tem-se curiosamente abusado das localizações corticais, no intento de explicar as perturbações psicológicas que não eram compreendidas. Eu lembro aqui, meus amigos, que esse livro foi escrito na década 30 e 40 do século passado. Então, outras visões têm os médicos dos dias de hoje. Mas vamos seguir. Gall dizia outrora com certa ingenuidade: estes homens são ladrões,
porque não possuem a bossa da honestidade. Bossa é uma protuberância, possivelmente se referia à área cerebral. São palavras que não se usa mais, certo? Bossa quer dizer uma protuberância. Um galo, uma bolota, certo? Somos nós, hoje, mais prudentes quando dizemos o centro da linguagem está obnubilado, ou seja, debilitado ou diminuído. E é por isso que essa filha é muda. Cumpre não esquecer que tais suposições divertem os espíritos superficiais e nada tem a ver com anatomia patológica, nem com psicologia, não obstante as pretensões dos seus autores. Tais estudos, só de nome, são anatômicos ou fisiológicos. São, na realidade, caracteres psicológicos, mais ou menos compreendidos, que se traduzem de um modo grosseiro, numa linguagem vagamente anatômica. Década de 30, meus amigos. Hoje a psicologia já está bem mais avançada. Continuando. Em vez de dizer modestamente a função da linguagem parece estar separada da personalidade normal, se diz o centro da linguagem já não se acha em comunicação com os centros mais elevados da associação. Em lugar de dizer a síntese mental parece diminuída, disse o centro mais elevado da associação está adormecido. Semelhante linguagem jamais deve ser tomada a sério. Se é verdade, o que resta demonstrar que uma explicação inferior, mais humilde, menos científica, cumprirá contudo que nos resignemos a formular apenas explicações psicológicas, se não tivermos outras. É mais científico do que empregar palavras sem sentido exato. Em resumo, não há atualmente um caráter anatomorfofisiológico observado durante a vida ou depois da morte que se encontre em todos os sintomas histéricos, e só existia na histeria. Seja ou não lamentável essa circunstância, é inteiramente inútil tentarmos dissimular essa ignorância. O nome de Pierre Janet, o grande pesquisador francês, cujas obras numerosas atestam a sua competência e a sua capacidade, com um sem número de conceitos ainda hoje conservados como verdadeiros padrões de sabedoria. O seu nome, por si só, subscrevendo semelhante coisa, dispensa comentários. Essa cova rasa foi aos poucos deixando aparecer os vestígios do que fora enterrado, tanto que algumas das doenças nela enquadradas foram sendo mais bem estudadas, separadas e dispostas num cantinho das classificações. Baruch, no seu tratado de psiquiatria, falando sobre esse ponto, diz que a histeria compete um capítulo inteiramente novo, pois é doença que independe de lesões anatômicas acentuadas, não submetida, portanto, aos critérios exclusivamente neurológicos e anatômicos. Esse aqui está mais perto da verdade. Nela enquadrando as manifestações que não apresentam lesões orgânicas. Sim, de aparência voluntária, fantasista, caprichosa, dependendo de meios artificiais, da própria vontade, mesmo por motivos de ordem educativa ou social. Mais adiante, refere-se aos esforços psicoterápicos de sugestão, preconizando que a cura desses casos, concluindo que se num pequeno número a moléstia era curável por esse método, ao contrário, em grande número de casos, ficava insensível a esses esforços. Meus amigos, eu quero fazer aqui uma observação. No passado, as mulheres histéricas sofriam histerectomia. Retiravam o útero, os ovários dessas mulheres, dizendo que o motivo da histeria era esse. Era um problema sexual. A que ponto se chegou no passado? Continuamos. Seininger, quando examinava um doente e nada encontrava de anormal que pudesse encaixar nos sintomas materiais conhecidos, jogava para o cesto da histeria. Se não é o que eu sei, é histeria. Histeria jogava para tudo. Até mesmo na sua definição, todos os autores encontravam dificuldade. A ponto de Lessig dizia: a definição de histeria jamais foi dada e jamais será. Outros denominavam-na a grande simuladora de todas as perturbações, um pouco caprichosa várias vezes, que não podiam ser explicadas por qualquer lesão anatômica e a ela eram imputadas. Mesmo em livros, os mestres brasileiros, após considerações gerais, assim dizem: nos nossos hospícios, cujas estatísticas sobre histeria não merecem fé,
São assim chamados todos os casos de doenças mentais que os alienistas não querem classificar. Não querem classificar, como se isso não fosse um grande absurdo para a boa vontade desses alienistas. A histeria foi assim e continua sendo ainda, na década de 30 e 40, para grande número de alienistas ou não, uma espécie de cemitério da medicina, no qual se enterravam e enterram à torto e direito todas as síndromes ainda desconhecidas. Babinski, Kalban, Hecker e tantos outros vieram aos poucos desmembrando a histeria, a ponto de hoje, para quem entende de psiquiatria, os casos histéricos são de uma raridade tamanha que os pesquisadores se sentem satisfeitos ao deparar com algum. Reduzida a histeria à sua expressão mais simples, desmembrada, escalpelada, havia necessidade de mais um cemitério, pois a desorientação continuava com a sucessão dos casos esquisitos. Vem então o termo neuroses. Em torno desse termo foram jogando todos o remanescente da histeria, e mais aquelas síndromes que iam aparecendo sem que se encontrassem as lesões orgânicas para bem classificá-las. Vejamos ainda o que dizem os mestres. Cantarell, psiconeuroses e sua cura, na página 27 de uma edição que ele não anotou. Dentro do estado atual da ciência médica, é impossível, em boa lógica, conceber alguma enfermidade sem o correspondente substrato anatômico. Hoje, para eles, qualquer doença mental tinha que ter um contraponto físico, tinha que ter alguma coisa no corpo físico, na matéria, para ser justificada. Todavia, existem afecções diversas, cuja anatomia patológica está por ser conhecida. São os casos agrupados sob a denominação de neurose. Resultado disso, em grupo completamente artificial, cujos componentes irão sendo afastados à medida do progresso das investigações. Pierre Janet, uma das maiores glórias científicas da França no terreno das investigações psicológicas, assim se refere. Que é uma nevrose? Era difícil analisar uma perturbação nevropática particular. Era, porém, mais delicado ainda, o mais temerário, formular uma concepção geral a propósito do conjunto dessas moléstias de que toda a gente fala, sem as compreender, mas que se resumem sob o nome geral de nevrose. Esse grupo de perturbações mórbidas é constituído pelos fenômenos mais curiosos e tão disparatados que não se sabe como se poderiam relacionar uns com os outros. A sua origem, o seu mecanismo, não são desconhecidos na maior parte das vezes. Eles nos parecem começar sem razão e terminar frequentemente sem nenhum motivo. Dizeria que o único caráter comum desses fenômenos é serem todos igualmente incompreensíveis. Isso não basta, talvez, para formar um grupo nosográfico, ou seja, um grupo de sintomas interessante? Por isso, médicos e fisiologistas têm se esforçado desde muito tempo para introduzir um pouco de ordem e de clareza nesse caos. O grupo das nevroses muitas vezes se modificou no decurso da história da medicina. Incessantemente mudou o seu conteúdo, a sua definição geral. Ora nele se introduziam sintomas, ora dele se retiravam fenômenos considerados outrora como nevropáticos e que, mais bem interpretados, não deviam ser incluídos nesse caput mortum, conjunto sem valor. Ao mesmo tempo, propunham-se, sem cessar, a resumir e caracterizar o conjunto do grupo, as noções mais diversas e mais vagas. É necessário, no fim desta obra, sintetizar, em poucas palavras, as fases principais dessa história. Os estudos clínicos e psicológicos, de que passamos em revista alguns exemplos, talvez nos permitam não explicar a natureza dos fenômenos, a de antigos e modernos chamam nevroses, porém mostrar que é comum à maior parte, o que induziu a maioria dos clínicos a reuni-los num grupo especial, distinto das outras moléstias. Meus amigos, faço eu uma observação. Para a maioria daqueles que estão aqui comigo estudando esse livro, pode estar monótono todos esses termos médicos, mas eu aviso, mais adiante nós vamos ver casos práticos, pacientes, que foram constatados os casos espirituais e não
físicos não materiais. Continuando. Após considerações nas páginas seguintes, como observações e referências sobre casos com denominações pitorescas, relembrando classificações antigas, ao falar sobre nevroses, moléstias sem lesões, críticas Sandras, como é sua compreensão dessas moléstias, pelo fato de só admiti-las segundo as alterações do sistema nervoso, assim terminando. Abre aspas. As perturbações observadas aliam-se com efeito nitidamente a um grupo de órgãos bem determinados, o sistema nervoso. Além disso, insiste-se num caráter, exato, puramente negativo, mas que à primeira vista parece preciso, a ausência de lesões visíveis desses órgãos. Ora, estamos na época de Laennec e de Trousseau. Desde algum tempo, a anatomia patológica havia feito consideráveis progressos. Tinha-se adquirido pouco a pouco o material de um órgão qualquer, compreendia-se mais ou menos bem como essa alteração visível havia determinado os sintomas da doença e a causa da morte. Ora, em certo número de casos, tinham-se observado, durante a vida do doente, desordens enormes na aparência, muito maiores do que aquelas de ordinário eram explicadas na autópsia. Por uma lesão visível, justamente nesses casos, a autópsia mais minuciosa fora negativa e o sintoma ficar inexplicado. Era um fato bastante claro que parecia insuficiente para distinguir as nevroses das outras moléstias. Continuando ainda na sua crítica, se refere aos conceitos expendidos por Exfield, Rouchard, Romberg, Charcot, Vulpian, terminando por dizer: mas a concepção geral da nevrose não progride, conquanto os autores, numa longa dissertação, mediante excelentes argumentos, que terei que repetir, demonstrem a insuficiência dos caracteres precedentes invocado. Acabam, porém, por adotá-los de novo, sem modificação apreciável. As nevroses são para eles estados mórbidos, apiréticos na maioria dos casos, nos quais se observa uma modificação exclusiva, ou pelo menos predominante, da inteligência, da sensibilidade, da motilidade ou de todas as faculdades ao mesmo tempo, estando mórbidos, que apresentam a dupla particularidade de poder produzir-se na ausência de qualquer lesão apreciável e de não acarretar por si mesmos mudanças profundas e persistentes na estrutura das partes, procurando sempre, meus amigos, alguma coisa física, orgânica, que seja visível. É, em suma, a mesma definição. A intervenção da inteligência, da sensibilidade e da motilidade serve aqui simplesmente para precisar que se trata de uma perturbação do sistema nervoso. O resto da fórmula consiste em dizer que não há lesão conhecida. Prosseguindo, fala sobre Broquin, Grasset, Raymond, em 1907, demonstrando as desorientações, as conclusões injustificáveis sobre as nevroses, rematando assim a sua crítica. Pode-se, pois, dizer que há um progresso incontestável na enumeração das nevroses, na sua delimitação, mas se considerarmos um grupo restante, confesso que já não vislumbro nenhum progresso na pesquisa do seu caráter geral e da sua definição. Hackton emitira também as suas dúvidas com as seguintes expressões: a nevrose é uma desordem funcional do sistema nervoso que, tanto quanto sabemos hoje, não se acha em relação com nenhuma lesão orgânica constante. Lexfeld, Rouchard, impregnados da dúvida e da incerteza de tantas causas e sintomas que os embaraçavam, também concluíram assim: se recusai todos os estados patológicos que dependem de uma alteração dos sólidos ou dos líquidos, que restará para constituir a classe das nevroses? Restará um amálgama de fatos que se assemelham num só ponto, isto é, percebido por nós. Restará uma acumulação de estados mórbidos essenciais, que existem porque existem. Restará, em uma palavra, a nossa ignorância erguida à altura de um caráter nosológico, ou seja, dos sintomas. Parece-nos que mais esse túmulo não tinha a profundidade precisa para resguardar as precipitações e as conclusões materiais da psiquiatria. Juntemos-lhe a nossa pá de cal, a fim de não fique mais longo ainda esse esboço. Chegamos ao terceiro túmulo cavado, já em desespero de causa.
Esse não é tão grandioso e não ostenta tanto luxo para embasbacar o vulgo em termos extravagantes. Sim, mais simples, mais humilde, mais perto da verdade. A França tem sido o celeiro imenso da capacidade no terreno psiquiátrico, que por vezes tem chegado bem junto da verdadeira e única estrada capaz de conduzir a psiquiatria ao apogeu que lhe compete. Vamos lá buscar ainda o estudo e testemunho. A franqueza de um desses gigantes sob sombra ultrapassa em muito as demais sombras de nossos cientistas atuais. Baruch. Assim diz ele, entre aspas. Psicoses periódicas, remissões e curas espontâneas. Um certo número de fatos, quer clínicos, quer biológicos, parece não se enquadrar nas condições da histeria e das nevroses. Por vezes, surpreende-se com o efeito quando se observam por muito tempo os doentes mentais constatarem-se remissões e curas espontâneas, verdadeiramente milagrosas. Essas remissões não são observadas somente nas psicoses periódicas clássicas, mas também nos estados demenciais. Seria imprudente, por isso, formularem-se prognósticos pelo aspecto da decadência dos doentes. Despertam-se por vezes 4, 8, 10 e mais anos após o princípio da doença. No decorrer desta obra, ainda diz ele, nos referiremos a vários exemplos dessas ressurreições tão impressionantes. Como acabamos de ver, são os grandes mestres franceses que não se pejam de falar abertamente das suas dúvidas, das suas incertezas, e só publicam o resultado de fartas e curiosas investigações. A honestidade dessa confissão basta para demonstrar quão perto estão da realidade, ao contrário de autores nacionais que assim se externam. Muito longe vai, quer dizer, abriu aspas aqui, muito longe vai o tempo em que se apelava para almas ou espíritos para que se pensasse na interpretação dos fenômenos psíquicos, porque hoje em dia os dados da anatomia, da fisiologia patológica têm esclarecido muitos problemas. Gente, aonde isso? Muitos, note-se bem o que ressalta, não explicam todos os casos, restando ainda alguns que atrapalham os conceitos desta materialidade. Ainda outro autor nacional vai mais longe quando diz: no estudo da psiquiatria não se deve tomar em consideração a questão da alma. Dela não há a menor necessidade no esclarecimento das questões. A sua intromissão na ciência só serviu para que alguns pensem ainda que a psiquiatria é uma ciência em que se estudam fatos misteriosos, em que a metafísica campeia abertamente. Ou seja, para esses cientistas, meus amigos, a alma não existe. No entanto, não se poderá considerar verdadeiramente científico senão aquele fenômeno que se contiver rigorosamente nos domínios da anatomia e da fisiologia. Meus amigos, isso está tão ultrapassado. Tudo quanto não coincidir com os ensinamentos dessas duas ciências básicas da medicina não servirá à explicação de um ato qualquer. É preciso que não nos esqueçamos disso e que cada passo busquemos adaptar o que observamos ao que elas ensinam. Comentários para quê? Quer dizer, o doutor Inácio não quer nem comentar essas opiniões absurdas. Seguindo. Enquanto os mestres franceses reconhecem a incapacidade dos meios científicos atuais para a explicação de fenômenos maravilhosos que presenciam, ou seja, curas espontâneas, mas não entendem, outros procuram conservar-se na rotina antiga, baseados nos velhos conceitos que nada existe além das explicações materiais. Ou seja, esses psiquiatras ainda estão na década de 40 do século passado. Acabamos de relatar ligeiramente os primórdios da psiquiatria, acompanhando-a nessa trajetória de lutas, ora elevada pelos pináculos da esperança, ora lançada no abismo profundo da descrença. Por várias vezes esteve bem perto da verdade, mas a matéria, a eterna matéria, não lhe permitiu antever, mediante esses casos maravilhosos, toda a beleza, todo o recurso que poderia encontrar no laboratório do infinito. Chegamos à época do espiritismo, com a obsessão. Quero lembrar, meus amigos, que esse termo já está nos compêndios médicos da Organização Mundial de Saúde. Lá está, possessão. Está lá, para quem quiser ler. Eu não tenho aqui o número certo, mas o doutor Sérgio Felipe, em uma das lives dele, comentou sobre o termo. Assistam o doutor Sérgio Felipe que vocês vão aprender muita coisa interessante. Ele está fundando a Uniespírito, uma universidade
do espírito. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos na sequência do nosso estudo, quando vamos entrar no campo da alma. Vamos estudar a alma. Por hoje ficamos aqui. Até mais.